Bom, mais uma polêmica aqui. Essa é curiosa, mas eu acredito que ela seja interessante para as pessoas que estão acompanhando a discussão. Muita gente deve ter visto que toda vez que a gente denuncia alguma picaretagem política, como essa da CIA, que já não é nem picaretagem, já é uma coisa muito pior do que isso, uma das acusações tradicionais contra nós é o seguinte: o PCO é uma seita. O que é meio que uma linguagem esotérica, porque o que quer dizer isso daí? Ninguém explica também. Né? Eles poderiam usar qualquer outra palavra que também ninguém iria entender. Parece ruim. Uma seita seria o quê? Uma religião? O que é exatamente uma seita? Aparece em todos os lados. Né? Então eu queria aproveitar e fazer um pequeno esclarecimento sobre isso, até porque eu vi, né, um esforço assim muito grande de uma pessoa tentando demonstrar que o pessoal realmente é uma seita, usando argumentos, que é a pior coisa que ele poderia fazer. Melhor é só xingar e não explicar nada. Aí a pessoa fica, não sei, talvez seja uma seita. O que é uma seita? Ninguém sabe. A palavra seita, usada na política, bom, a palavra seita significa o quê? É um grupo religioso. Esse é o significado tradicional da palavra. Então, nesse sentido, a Igreja Católica é uma seita. O luteranismo é uma seita. As diversas igrejas islâmicas são seitas. Os evangélicos são seitas e assim por diante. Né? Todo grupo que tem uma finalidade religiosa é uma seita. Essa é a definição tradicional da palavra. Na política, o marxismo deu um significado especial para isso. Né? E indicou o seguinte, que aqueles grupos que não participam, né, não concebem a participação na luta real das massas, eles são seitas, porque eles são como uma religião, eles são pregadores. Então o cidadão não participa das greves, não participa de manifestações, não participa de eleições, não participa de nada disso, de coisas práticas. Mas ele é socialista e ele prega o socialismo. Então ele é como se ele fosse pastor de uma igreja socialista. Né? O cidadão chega lá, reúne com as pessoas, explica, o socialismo é bom por isso, por aquilo, como se ele estivesse explicando a Bíblia. Mas ele não faz nada. Né? Isso é uma seita. Aí, logicamente, que nós temos que comportar variações disso daí. Tem gente que faz muito pouca coisa. Então você pode considerar que esse muito pouca coisa não vale nada, que no fundo é um grupo de pregadores. Né? Que eles não querem efetivamente, né, não veem a via da ação das massas como sendo a via da revolução socialista. Nesse sentido, é muito raro alguém usar essa palavra. Né? Em geral, muita gente foi educada politicamente, se é que a gente pode falar em educação, a considerar o seguinte: se você é um grupo pequeno, você é uma seita. Se você é um grupo crítico, você é uma seita. O que é uma deformação total da ideia. Você pode ser um grupo pequeno e ser um grupo muito ativo. E ter uma política correta. Você pode ser um grupo grande e ter uma forte propensão à inatividade. E quanto à crítica, aí então é uma coisa que não tem nem relação. É só uma tentativa de pessoas de desmerecer as críticas que são feitas contra elas. Bom, aí um cidadão foi lá e escreveu um texto para provar que o PCO é uma seita. E daí aí aparece uma coisa que é cada vez mais evidente no Brasil, que é uma coisa curiosa, que é o seguinte:
O termo seita, que foi muito usado pela esquerda nesse sentido que eu falei, né, deformado, ele, por força da cultura pop, que a gente não pode subestimar a força da cultura pop, né, entre a esquerda. O termo passou a ser usado da maneira como a polícia norte-americana usa, né, aquela ideia da seita maligna, que passa em filmes, né, no filme tem uma seita demoníaca, etc. e tal. Passou a ser usado assim, quer dizer, uma nova concepção de seita. E é assim que o pessoal, uma parte do pessoal entende a crítica de que o PCO seria uma seita. Quer dizer, o PCO seria assim como a imagem que foi projetada das seitas religiosas norte-americanas, tipo do reverendo Jim Jones, o grupo lá que cometeu suicídio coletivo num lugar aí, norte-americanos cometeram suicídio coletivo. Esse caso tem sido usado muito para atacar nos Estados Unidos as seitas. Quer dizer, é uma concepção já totalmente diferente. Seria um grupo especial, né, que tem determinadas características. Quer dizer, é uma coisa assim da cultura atual, da cultura pop. Não tem nada a ver com o marxismo, né? Já isso daí é muito interessante de ver. Então o cidadão ele usa isso, ele fala quais são as características de uma seita. Então ele fala o seguinte, que a característica de uma seita é a seguinte: seita é quando você tem um líder infalível, e todo mundo acredita nesse líder assim, assim, assado. Bom, com esse tipo de definição do líder que fala a verdade divina, tanto a seita poderia ser a Igreja Católica, né, onde o Papa oficialmente tem que ser acreditado por todo mundo, porque ele é a voz de Deus, como poderia ser o Partido Bolchevique, onde o Lenin tinha uma influência muito grande, ou outros partidos operários. Para a gente ver que a questão da seita não tem pé nem cabeça. No caso do PCO, o cidadão falou o seguinte, né, que o que demonstra que o PCO é uma seita? Essa análise política que eu faço aos sábados. Tem também a do 247, né? 247 vai prestar atenção porque eles estão dando espaço aí para uma seita maligna. Então, segundo ele, né, para a gente ver o nível do debate, eu venho no sábado aqui, da minha cabeça eu tiro umas ideias absurdas. Ele não fala que é absurdo, né? Para ser bem franco, ele não fala que é absurdo. Falo, e aí os discípulos, que são vocês que estão ouvindo, né? Ele não leva em consideração que tem 20 mil pessoas que assistem essa análise aqui. Repetem assim de maneira acrítica, como se não tivesse cérebro. Ou talvez alguém coloque alguma coisa na água aqui para o pessoal que assiste, aí o pessoal repete acriticamente aquilo. Né? Isso daí seria a maior prova de que o PCO é uma seita. Isso daí mostra o nível político que a coisa chegou. Né? Por exemplo, quem que disse que a orientação política do partido é definida nessa análise aqui? Como o cidadão vê a análise, ele fala, aí que a orientação política do PCO é definida. Quer dizer, o PCO não tem congresso, não tem programa, não tem reunião de direção, não tem análise de conjuntura que é feita na reunião da direção regularmente. Não, sou eu estou em casa lá, sei lá, cheiro um pó,
E aí vem aqui e começa a falar da minha cabeça qualquer coisa, e todo mundo obedece. Quer dizer, de onde que a pessoa tira essas coisas? Isso daí serviria para o cidadão falar que nós somos uma seita, né? É uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, que mostra o nível de confusão que existe nas pessoas. Vamos falar uma coisinha sobre esse negócio de seita. Se é esse o significado, quer dizer, não é uma coisa marxista, nada, se o significado é esse, então nós temos que dizer que essa posição de chamar alguém de seita é uma posição reacionária. Por que é uma posição reacionária? Porque é assim, ninguém fala que a Igreja Católica é uma seita. Apesar de que, se você for pegar essas características que foram definidas, eu vou explicar por quem que definiu essas características. A Igreja Católica se encaixa em todas, menos que ela seja pequena, né? Mas se você tiver um grupo ali que começa a apresentar opiniões que não fazem parte daquilo que é aceitável comumente pela burguesia, pela imprensa, etc. e tal, esse é a seita. Quer dizer, a seita, no caso, essa ideia de seita é usada para estigmatizar as pessoas que são dissidentes das religiões bem comportadas. Se você começa a apresentar ideias que não batem com aquele comportamento que é esperado pela população bem pensante, você é uma seita. Quer dizer, em primeiro lugar, é um meio de luta da religião grande contra a religião pequena. Só isso daí já diz que é uma coisa reacionária. Porque se nós somos a favor da liberdade religiosa, todo mundo tem o direito de se reunir numa garagem e interpretar, sei lá, qual escrito religioso que ele prefere, da maneira que ele quiser. Ele não tem que interpretar de uma maneira que você ache boa. Essa interpretação heterodoxa da coisa é uma rebeldia contra a religião estabelecida. E as religiões estabelecidas sempre perseguiram as seitas. Quer dizer, a perseguição às seitas é uma luta contra a liberdade religiosa. A pessoa que escreve isso daí não sabe, porque você precisa ter as informações, precisa ter a cultura para saber. Não sabe que esse problema foi um problema muito importante na Rússia durante todo o período da Revolução Russa, todo o período prévio à Revolução Russa. Na Rússia havia a Igreja Ortodoxa, que era uma coisa muito reacionária, né? Tanto que o chefe da Igreja Ortodoxa era o czar. Era uma religião de Estado. E, logicamente, que havia perseguição religiosa a rodo. E as seitas eram muito perseguidas. Assim como o judaísmo era também muito perseguido. Essa perseguição da igreja oficial contra as seitas era parte da perseguição do Estado autocrático russo contra a população em geral. Não tinha nada a ver com a ideia mais ou menos séria que as seitas tinham sobre problemas religiosos ou de costumes ou outros. Quer dizer, é uma posição já de entrada muito reacionária. Nos Estados Unidos, isso se generalizou em perseguição policial. Essa definição de seita, que tem muita gente que vai na internet e procura lá seita, tem um líder infalível e o povo, isso e aquilo, aquele outro, isso é uma cartilha da polícia. Por que que eles têm essa preocupação? Eles têm essa preocupação porque a seita é uma coisa, por mais doida que ela seja, tem muita seita muito doida, ela tende a ser uma coisa subversiva. Ela é uma transgressão. Então o cidadão entra ali
né? Eles começam a discutir uma série de ideias, começam a pensar sozinhos. Quando o pessoal começa a pensar sozinho fora aquele curral mental que existe na sociedade, ele pensa uma série de coisas extravagantes. E aí, disso daí, o cidadão tira a ideia de que ele tem que levantar o povo contra o regime político. Quer dizer, a seita é vista como uma coisa subversiva. Não tem nada a ver com o fato de que um cara lá e outros cometeram suicídio lá na Guiana. Não tem nada a ver com isso daí. Essa não é a preocupação deles. Nós temos aí, na história política recente dos Estados Unidos, nós temos o famoso massacre de Waco, onde uma seita religiosa, a polícia foi lá para impor alguma coisa à seita religiosa X, eles se recusaram, eles estavam armados e eles resistiram à polícia. Aí a polícia foi lá e acabou que a violência policial foi tão grande que eles tocaram fogo no lugar que o pessoal estava e os membros da seita morreram todos queimados. Quer dizer, esse negócio de seita, de estigmatização das seitas, é uma coisa profundamente reacionária. Nós podemos não concordar com nada do que a seita pense. Cada um pensa o que quer. O cidadão forma uma seita aí e ele, por exemplo, ele estabelece que a Bíblia diz que o certo é a poligamia. Eu sou contra a poligamia. Mas não sou favorável que a seita seja perseguida porque fala em poligamia. De jeito nenhum. Um outro acha que não tem que fazer sexo com ninguém, que tem que ser a castidade. Poderia entrar na Igreja Católica também, onde não pode fazer, mas o pessoal faz. Né? Mas esses aí são mais sérios e não fazem. Tudo bem, problema deles. Não querem fazer sexo? Não façam. Aí um grupo, como aconteceu nos Estados Unidos, na época do movimento negro, faz uma igreja muçulmana, fala que os muçulmanos, a religião muçulmana é a religião dos negros, e elabora uma teoria muito doida, que é a seguinte: o ser humano é o negro, o branco não é um ser humano, o branco é um demônio que veio do inferno para infernizar a vida do negro. O que, vamos falar que é verdade, se você fosse negro nos Estados Unidos, né, até dá para você tirar essa conclusão, não é tão... Mas que é uma coisa muito louca, é uma seita com uma ideia estranha. Quem que fez parte dessa seita? Malcolm X. Ele defendia isso daí. A seita educou o pessoal nessa ideia. E essa ideia, embora o chefe da igreja, né, Elijah Muhammad, fosse um conservador, ela dava lugar a uma luta intensa dos negros contra os brancos. Quer dizer, sob uma forma mistificada, que era a teoria dele do branco como demônio, etc. e tal, ele desenvolvia uma atividade revolucionária, que é muito comum nas seitas. Durante a Idade Média, várias seitas protestantes e outras, e até católicas, foram organizações revolucionárias. Na Revolução Camponesa, na Alemanha, um dos principais episódios da Revolução é uma seita comunista cristã que dirige um amplo movimento camponês. Né? Eles tinham as coisas que são típicas de ideias de seita, por exemplo. Eles eram comunistas num sentido assim religioso. Então, na cidade onde eles controlavam, tinha refeitórios coletivos. Todo mundo comia a mesma comida, porque para eles era importante para frisar a igualdade. Né? Então, vejam bem, esse negócio de ser contra as seitas assim, né, dessa maneira preconceituosa e tudo, é um pensamento muito reacionário. É um pensamento típico da Inquisição. Aí o pessoal vem acusar o pessoal de ser uma seita. Não tem sentido nenhum que eles falam, né? Aí aparece o cidadão lá que fala que ele era obrigado a lavar prato.
Lavar prato é coisa de seita, né? O cidadão nem sabe que todo mundo lava prato em última instância. Né? Aí vem outro e grupos, mesmo políticos pequenos, tem quando eles são contra, né? Eles estão buscando ser contra o regime, a sociedade estabelecida, eles têm uma propensão a ideias extravagantes. Eu já vi muito grupo político com ideias extravagantes. Por exemplo, conheci um grupo que se dizia trotskista e que falava o seguinte, que não podia abrir sedes do partido, eles participavam até das eleições. Não podia abrir sedes do partido porque o fascismo era inevitável e se você tivesse sedes, os fascistas identificariam facilmente os militantes e matariam todo mundo. E eles estão nisso daí há 30 anos. É um pensamento extravagante. Né? Conheci outro grupo que falava que você não podia fazer propaganda política, né, sobre a base do seu programa, porque alguém ia ficar conhecendo o programa e ia roubar o programa de você. Então você não fazia propaganda para ninguém conhecer o programa. Sem se dar conta de que você faz um programa para que as pessoas conheçam e se convençam pelo programa. Essas coisas, né? Aí tem o partido que os posadistas no Brasil eram todos vegetarianos, né? E acontece essas coisas. O pessoal não tem nada disso daí. As nossas posições são todas posições que a gente explica muito claramente qual é a coisa, né? No entanto, né, vale a pena a gente deixar estabelecido de que existe uma crítica contra o PCO, de que nós não somos da religião estabelecida, nós não somos um partido bem pensante. Nós somos um partido que diverge dessas ideias, que é fato. Eu vi uma pessoa escrever um texto, não sei quem foi, não sei nem se era a favor ou contra a gente, acho que era a favor. Falou que nós temos opiniões contra-majoritárias, usou essa expressão que me chamou muita atenção. Não, não é assim. Nós não temos opiniões contra-majoritárias. Nós somos uma organização, um partido revolucionário. Nós temos uma oposição total à sociedade que a gente vive. Isso, logicamente, que leva as pessoas a achar que você, logicamente, não faz parte da mentalidade dominante. Porque nós, efetivamente, não fazemos. Né? Por exemplo, o pessoal discute, o pessoal acha que é esquisito, né? Uma posição extravagante, que nós somos a favor do armamento da população. Tudo bem. Por que eles acham esquisito? Porque a classe média bem pensante acha que a humanidade atingiu um estágio em que você já não pode andar armado na rua, nós somos tão civilizados, nós somos pessoas tão amigáveis, ninguém sai por aí, perde a cabeça, espanca uma pessoa até a morte, a polícia não atira em ninguém na rua. É uma fantasia deles, né? Não nossa. Aí você fala, eu acho que a pessoa tem o direito a rejeitar a vacina. Não pode ser obrigado a tomar a vacina. Apesar de que a orientação do PCO para o povo e para os militantes foi vacinar. Nós, inclusive, fomos os primeiros a levantar a necessidade da vacina. Né? Nós temos cartaz, tudo. Não impede o pessoal de falar que nós somos contra a vacina. Agora, se você é a favor da liberdade da pessoa de rejeitar um tratamento médico que ela não quer, que é uma coisa, é um direito líquido e certo, um direito democrático líquido e certo, isso é extravagante. Quer dizer, nesse sentido, a gente percebe o seguinte, que o pessoal nos acusa de ser sectário porque nós não somos uma organização que pensa aquilo que a Folha de São Paulo pensa. Quer dizer, é uma acusação totalmente vazia de conteúdo, né? O pessoal se esqueceu que o revolucionário, os que falam que são comunistas, que são socialistas, eles não são uma parte integrante do pensamento geral da sociedade. Né? Eu li uma vez um livro onde o revolucionário boliviano, o trotskista boliviano, Guillermo Lora,
que falou um monte de coisas erradas, mas falou muita coisa certa. Ele falava o seguinte: os revolucionários são os hereges modernos. É fato, nós somos como os hereges da Idade Média, nós não pensamos de acordo com o que pensa a maioria da população. E qual que é a nossa heresia? Nós somos contra o capitalismo, nós somos contra a dominação da burguesia, né? É daí que vem o negócio da seita. E o pessoal escreve essas coisas sem medo de passar vergonha, né?